Dito isso, então, vamos para a Escritura e vamos fazer o que nós temos, o nosso dever aqui, estudo bíblico. Apocalipse capítulo 1, versículo 17, é o texto dessa noite. Nós estamos vendo desde o versículo 12 uma série de características a respeito da pessoa de Jesus. Então, tudo isso foi narrado. Eu vou fazer assim, vou até pedir para o pessoal que está na transmissão, Nicolas, eu acho que vai precisar ligar o cabo de áudio, vai ter um vídeo aí, eu esqueci de avisar vocês, é só conectar o cabo de áudio para que possa sair na transmissão. Eu vou fazer a leitura, mas vou mostrar esse vídeo aí. Versículo 17 diz assim, o apóstolo João, diante da visão que ele teve de Jesus glorificado. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Porém, ele, Jesus, pôs a sua mão direita sobre mim, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Esses dois versos de baixo não competem a hoje, mas para entendermos diz: escreve, pois, João, as coisas que vistes, as coisas que são e as coisas que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que vistes na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, e as 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Posso conduzir? Vamos lá, eu vou tentando passar aqui. O texto dessa noite é o texto que vem até aqui, é um texto que gera no coração das pessoas muitas dúvidas, porque Jesus deixa claramente, ele fala sobre morte, fala sobre inferno, coisas que as pessoas não gostam muito de pensar. As pessoas só pensam em morte quando vão em velório. E as pessoas só pensam em inferno, olhe lá quando escutam e logo já apagam esse conceito. Mas Jesus fala, a Bíblia fala sobre isso, Jesus fala bastante sobre o inferno. É comum as pessoas irem para a igreja e quererem ouvir sobre prosperidade, vitória, paz, alegria, tudo isso a Bíblia fala. Mas a Bíblia fala muito sobre o inferno, muito. E é raro você ver as igrejas falando. E pode ser, eu gostaria que não, pode ser que você esteja nos assistindo presencialmente ou pela internet e você esteja indo a passos largos para esse lugar, rapidamente caminhando rumo ao inferno. Então eu preciso que o texto dessa noite desperte você para o perigo real. As pessoas estão preocupadas com a eleição, estão preocupadas com muitas coisas, mas existe um perigo muito, infinitamente maior. Uma eleição dura 4 anos. Mas a eternidade num lugar de tormento não acaba mais. E você é indesculpável, porque você que vem à nossa igreja e você que vai participar do culto hoje, eu vou testemunhar naquele dia dizendo, eu avisei, eu falei que ia acontecer, então não há desculpa. Não feche os ouvidos. Meu objetivo nessa noite é apavorar vocês, o máximo possível, para que você tome uma posição ao lado do Senhor. Vamos caminhar. Vini, quando eu vou colocar o vídeo, pode usar só a projeção de lá para o pessoal que está na internet. Eu vou apagar aqui, então não vai ter benefício nenhum o pessoal me acompanhar, tá bom? Sempre aqui ao contrário. Aí, Otávio, por favor, blackout. Norberto, se puder apagar também. Vamos caminhar aqui. A mensagem central é essa. Todos terão a mesma reação, embora alguns não deveriam, tá bom? Todo mundo um dia quando nós nos encontrarmos com Cristo ressurreto, todos terão a mesma reação. E embora alguns não deveriam ter essa reação. E nós vamos ver isso nesse texto. O objetivo de hoje, nessa mensagem, é mostrar lições importantes do encontro de Jesus e João. João, o apóstolo, encontrou com Jesus. Quais são as lições que nós devemos tirar para as nossas vidas?
Eu estava na ilha de Patmos, para onde havia sido levado por ter anunciado a mensagem de Deus e a verdade que Jesus revelou. No dia do Senhor fui dominado pelo Espírito de Deus e ouvi atrás de mim uma voz forte como o som de uma trombeta que me disse: escreva num livro o que você vai ver e mande esse livro às igrejas que estão nestas 7 cidades: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Eu virei para ver quem falava comigo e vi 7 candelabros de ouro. No meio deles estava um ser parecido com um homem, vestindo uma roupa que chegava até os pés e com uma faixa de ouro em volta do peito. Os seus cabelos eram brancos como a lã, ou como a neve, e os seus olhos eram brilhantes como fogo. Os seus pés brilhavam como o bronze refinado na fornalha e depois polido, e a sua voz parecia o barulho de uma grande cachoeira. Na mão direita, ele segurava 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada dos 2 lados. O seu rosto brilhava como o sol do meio-dia. Quando eu vi, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs a mão direita sobre mim e disse: não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Tenho autoridade sobre a morte e sobre o mundo dos mortos. Portanto, escreva as coisas que você vai ver, tanto as que estão acontecendo agora como as que vão acontecer depois. O sentido secreto das 7 estrelas que você viu na minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro é este: as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Tá aí a animação para ajudar você a guardar a dinâmica do que está acontecendo. Vamos ver então quais são as lições do encontro entre Jesus e João e por que nós estamos falando que todos terão a mesma reação, mas alguns não deveriam ter essa reação. Vamos caminhar juntos aí. Primeira lição do texto dessa noite vem aí. Ao encontrar com Jesus o juiz, lembrando, por que Jesus o juiz? Do capítulo 12, do versículo 12, do capítulo 1 até o verso 17, tudo isso que você viu, vestes compridas, cinto de ouro, olhos de fogo, tudo isso é descrição de um juiz que vai examinar com rigor, um juiz cujos olhos penetram, enxergam tudo, um juiz que tem uma espada na boca, no sentido da sua palavra afiada, que diz: você está condenado, você está livre, você vai ser destruído ou você vai ser salvo. Esse é a assustadora imagem de alguém com tamanha glória produziu em João, o discípulo amado, aquele que andava com Jesus, algo interessante. Então, veja, ao encontrar com o juiz Jesus, todos terão grande medo. Preciso que você entenda isso. As pessoas muitas vezes esquecem de ler a Bíblia como um todo, mas quando você olha o panorama bíblico, pessoas que tiveram contato com a divindade, contato próximo demais com a divindade, tiveram muito mais profundo medo, foram tomados de um terror assustador. Hoje é um tal das pessoas falar assim: eu queria ver Deus. Olha, se Deus aparecer para você um pouco parecido com o que apareceu aqui para João, você vai desfalecer, você não vai ficar alegre. Não estou falando que ele é ruim, eu estou falando a reação que produz em você. Jesus desceu a esse mundo e encarnou, ele veio num bebê, porque se ele se manifestasse como ele é, quem resistiria? No Antigo Testamento, Deus falou para Moisés:
chamou Moisés, olha, eu quero te usar. Como é que Deus apareceu? Deus apareceu numa sarça, numa planta que queimava, pegava fogo e não se consumia. E Moisés falou, nossa, que coisa interessante, a planta está pegando fogo, mas as folhas não queimam. Por que Deus decidiu aparecer numa sarça, numa planta? Porque se ele aparecesse da forma como ele é, Moisés não resistiria, Moisés não viria observar. E aí Deus conversa do meio da sarça com ele. Nós vemos isso que quando Moisés liberta o povo e ele vai até o Monte Sinai, Deus fala, Moisés, suba aqui no monte, eu quero falar com você. E Moisés sobe no monte e ele não vê Deus, mas Deus fala com ele. Quando ele desce do monte, o povo está fazendo uma grande orgia, uma grande festa pagã terrível, destrutiva. E o que acontece diante desse cenário terrível? Deus vai punir o povo. Mas o povo questiona Moisés e diz, por que Deus só fala com você? Por que você é melhor que nós? Nós somos israelitas todos. Nós também queremos falar com Deus. E Moisés leva a questão a Deus. Deus falou, tá bom, fala para o povo se santificar durante 3 dias, daqui 3 dias eu desço. E Deus falou, coloque um termo, faça uma marca no pé do Sinai que ninguém ultrapasse, nem animal, homem, mulher, criança ou animal que ultrapassar será morto. E durante 3 dias o povo se purificou. E no 3º dia Moisés se colocou no termo, no limite do que Deus falou, e o monte começou a ficar vermelho, fumegante na ponta, como um vulcão prestes a explodir. Raios e trovões para tudo que é lado. E a nuvem começou a descer. Uma nuvem começou a cobrir a montanha de cima a baixo, se aproximando. E à medida que a nuvem se aproximava, o vento se tornava mais forte e um som de trombeta tremendo aumentava. O povo começou a gritar para Moisés, por favor, fale você com Deus, ninguém vai sobreviver se ele chegar aqui. Medo, a presença, a proximidade com alguém tão poderoso causa medo. Josué capítulo 1, Josué em diante, quando Josué vai entrar na terra prometida, ele vai lutar contra Jericó. Estou passando por fatos aqui para ajudá-los. E Josué vai orar, pedindo a Deus sabedoria. Ele está preocupado com a luta contra Jericó. Enquanto ele se afasta para orar, aparece um homem com uma espada na mão. E Josué olha para ele e pergunta, você é um dos nossos ou você é um dos deles? E ele diz, não sou um de vocês e nenhum dos deles. Pelo contrário, eu sou príncipe do exército do Senhor. Josué se prostra. Josué cai em terra. Em Isaías capítulo 6, Isaías começa o capítulo 5, ele vem falando, ai dos que chamam mal de bem, ai dos que puxam a iniquidade com correntes, ai dos que bebem, e ele vai falando, ele vai pronunciando esse ai de juízo, ai de vocês, ai de vocês. E depois de pronunciar em Isaías capítulo 5 uma série de ais, ele começa o capítulo 6, ele fala, no ano do rei Uzias, da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor no alto e sublime trono. Isaías fala que está olhando para o lugar, e ele fala, enquanto eu contemplava o Senhor sentado no trono, a orla, a aba da veste, a barra da veste do Senhor cobria o templo. Pode imaginar o tamanho do que ele viu? A barra das vestes do rei cobriam o templo. E o chão começou a se encher de fumaça. E as bases do limiar, as estruturas do lugar começaram a se mexer. Isaías está olhando, ele fala, que lindo! E ele olha ao Senhor e em volta do Senhor os anjos estão voando, com 6 asas. Com duas eles cobriam o rosto, para não olhar para Deus, com 2 eles cobriam os pés, e com as outras 2 eles voavam, você não caía, então tem 6. Então estão lá. E eles não estão olhando para Deus. E enquanto eles andam ao redor de Deus, eles dizem, santo, santo, santo é o Senhor, o Deus de Israel. E os anjos não olham para Deus. E eu fico contemplando um minutinho a cena. Os anjos estão cobrindo o rosto, e Isaías está lá, com o rosto descoberto, falando, nossa, que lindo! E os anjos olhando, falam, o que é aquilo? Ele está olhando, fala para ele não olhar. Tarde demais, Isaías está olhando. E de repente, ele é tomado pela consciência do que está acontecendo. E ele fala assim, ai de mim, os meus olhos viram o Senhor, vou morrer, vou ser fulminado.
O terror tomou conta dele. Não foi a paz, não foi a alegria. Ele vislumbrou aquilo que os anjos não olhavam e logo depois ele foi tomado de profundo medo. E quem é que Isaías está vendo? Isaías está vendo Jesus e não Deus o Pai. Em João, capítulo 12, é dito sobre ele. Jesus fala sobre Isaías, falando assim, porque Isaías viu o Filho, ele vai fazer menção, eu não tenho tempo de explorar isso aqui agora. Ninguém viu Deus o Pai. O próprio Jesus falou, ninguém viu o Pai, a não ser o Filho, que procede dele e revelou para vocês. Então ninguém viu o Pai. Moisés falou, deixa eu ver o Senhor. E Deus disse, não, Moisés, homem mortal não pode me ver e permanecer vivo. Mas deixarei você ver a minha glória. Quem olhar a minha face morrerá. E ele coloca Moisés numa fenda de uma pedra, empurra Moisés dentro e fala, eu vou cobrir o seu rosto com a minha mão. E quando eu passar por você, Moisés, eu tirarei a minha mão e você verá a minha glória. Deus não tem forma física, por isso que ele não está falando, você não verá minhas costas. Ele fala, você verá a minha glória por trás, seja o que for isso. E Moisés contemplou aquilo. Ninguém viu Deus o Pai. E quando eles contemplam o Filho em glória, eles ficam com medo. E o que acontece aqui, então, agora você está entendendo. Ele vê Jesus ressurreto com tamanha glória, com tamanho poder. E o que acontece imediatamente é que ele é tomado por grande medo. E o texto fala que ele caiu como morto aos seus pés. A expressão que eu quero que você anote ou destaque na sua Bíblia é a palavra como. Como não é que ele morreu, como é parecido. Eu caí como um morto. Como é que um morto cai? Como é que alguém que está vivo, de repente, tem um mal súbito, morreu? Como é que ele cai? Ele vai, ok? Não é que as pessoas falam assim, não, ele caiu de joelhos, ficou meio assim sonolento. Não. Qual é a palavra que nós usamos aqui? Ele teve um desmaio. Ele desfaleceu. Ele não suportou a imagem de Cristo. E ele falou, nossa, as forças caíram. Isso acontece até na manifestação angelical. Alguns anjos, quando eles se manifestam a homens de Deus, os homens de Deus caíram por terra. Deixe marcado aqui, abre em Daniel capítulo 10. Eu vou puxar aqui, mas não dá tempo de explorar. Você tem que vir de terça para a gente fazer correlações como essa. Mas acho que essa daqui é pertinente de tomar um instante e nos desviar. Eu explico quando chegarmos nesse lugar, então eu vou entrar direto aqui para olhar. Naqueles dias, versículo 2, naqueles dias eu, Daniel, jejuei por 3 semanas. Daniel então faz um jejum, faz 3 semanas para ajudar que ele não está comendo. E ele fala assim, verso 5, levantei os olhos e eis que havia um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro, bem parecido com a visão de aqui. O seu corpo era como um berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços brilhavam como bronze polido e as suas palavras como o estrondo de muita gente. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Então ele diz assim, estavam várias pessoas, ninguém viu, só eu vi, mas os demais ouviram. Então Deus abre os olhos de Daniel, Daniel ouve e vê, os amigos só escutam. E o texto fala assim, só eu tive aquela visão, os homens que estavam comigo nada viram. No obstante, caiu sobre eles o quê? Grande alegria? É isso que está aí? Só de ouvir a voz do ser angelical, houve pânico sobre eles. E o texto fala assim, fugiram e se esconderam. Se esconderam do quê? Eles não estavam vendo nada. Mas o som, quando eles ouviram a voz, sem entender o que era, eles fugiram. E o texto diz... 8. Fiquei, pois, eu só, contemplei essa grande visão. E o que aconteceu com ele? Não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor, se desfigurou, e eu não retive força alguma. O que acontece com ele? Daniel, um homem amado por Deus, ele contempla o anjo, ele fica pálido na hora e ele desfalece. Nós estamos falando de teofanias, aqui no caso é um anjo, tá? É uma manifestação angelical, mas uma teofania, teo de Deus e fania de faneros, de manifestação no grego. Teofanias, cristofanias, elas colocavam pânico nas pessoas. É por isso que Jesus encarnou, para ser um de nós.
Se Jesus aparecesse dessa forma e falar, eu sou o Salvador, vim de me abraçar, deixar vir as minhas criancinhas, as criancinhas iam para ele daquele jeito? Então você está vendo, e o texto diz assim, não retive força alguma quando ouvi a voz das suas palavras, e ao ouvir caí sem sentidos com o rosto em terra. Então Daniel é igual João, ele desmaia, ele desfalece. Eis que certa mão me tocou, me sacudiu e me pôs sobre os joelhos e palmas das minhas mãos. João ficou como? Daniel ficou como? De 4. Ele caiu com o rosto em terra, o anjo vem até ele, põe a mão sobre ele e fala, levanta. Ele acorda, mas ele não tem força, ele fica de 4, palmas das mãos e joelhos no chão, como um animal. E ele me disse, Daniel, homem muito amado, olha que lindo. Ele está morrendo de medo, e o anjo fala, olha, não se preocupa não, você é uma pessoa muito amada. Então, não confunda. João e Daniel, quando tiveram contato com a divindade, aqui um anjo apenas, terror tomou conta deles. Não dá para explicar o texto, eu estou mostrando para vocês, eu poderia ficar passando por diversos textos, cuja proximidade com Deus gerou pânico. Por isso, João, depois de contemplar todas essas coisas, ele olhou e falou assim, caí imediatamente como um morto. O discípulo amado, o discípulo mais próximo do grupo de Jesus, desfaleceu diante da glória do Rei que vem pela frente. É preciso que você considere isso. Nós não somos tão próximos quanto João, somos amados também. Mas você não tem essa proximidade que João tinha. João esteve no grupo seleto que estava em Mateus 17, no chamado Monte da Transfiguração. Jesus já tinha se transfigurado, mudado de figura na frente dele. Enquanto eles estão no alto de uma montanha, as vestes de Jesus ficaram brancas e o seu rosto começou a brilhar. Naquela ocasião, Pedro, Tiago e João estão mais afastados, eles não desfalecem. Mas Jesus não se manifestou dessa forma aqui. Mas aqui nesse caso, é preciso que você guarde. Haverá um dia em que todas as pessoas estarão diante do juiz. E naquele dia, todos tremerão. Todos. O que fazer então? Se a Bíblia diz que todo mundo vai ter medo. Vemos por essa razão, por esse texto aqui. Mas o texto não para só aí. O texto continua. Quando vi, caí aos seus pés como um morto, semelhante a um morto, a um desmaio. A continuação é a próxima lição aqui. Ao encontrarmos com Jesus, todos terão grande medo. A segunda lição é, só alguns não devem temer. E agora o texto começa a mostrar para nós algo interessante. Eu disse que a verdade central do texto, a lição dessa noite era, todos têm a mesma reação, mas alguns não deveriam ter. E você tem que descobrir se você faz parte desse grupo seleto dos alguns que não deveriam. E o texto diz assim, porém, quando eu caí como morto, porém, ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo, não temas. Vocês lembram o que está na mão direita de Jesus, na visão? Ele aparece e ele está com a sua mão direita, e na sua mão tem 7 estrelas, ele diz assim, essas estrelas, João, são os pastores, são os líderes da igreja. Eu estou controlando, eu estou entre a igreja, eu estou no meio das igrejas, e a liderança da igreja está nas minhas mãos. Eu controlo, eu protejo, eu distribuo esses líderes para proteger, guiar, guardar. Mas João desfalece, e essa mão que está com as estrelas, vem na direção dele e coloca a mão sobre João. E ao tocar em João, isso é muito forte, porque para o homem do Oriente Médio antigo, a destra era um lugar de honra. E Jesus faz questão de dizer, assim como eu protejo esse grupo, assim como eu amo e cuido dessas pessoas, João, há espaço para você também. E ele vem, coloca a mão sobre João e diz assim, você não precisa ter nenhum medo. Eu sei que é assustador o que você está vendo, mas não há razão para que você tema. Isso é lindo. Se você ler a Bíblia de capa a capa, começando em Gênesis até o livro de Apocalipse, você vai encontrar a palavra não temas. Ela aparece 365 vezes. Um para cada dia do ano. Não tenha medo. Não tenha medo.
Os discípulos estavam apavorados. Jesus falou: olha, eu vou ficar aqui, tenho que orar um pouco, peguem o barco e vão, eu encontro vocês. Por volta das 4 da madrugada, o mar está agitado, o mar da Galileia está escuro. E o texto fala que Jesus, vendo os discípulos em dificuldade, porque não conseguiam avançar, Jesus simplesmente levanta, para de orar, entra no mar e vai andando. Eles já estão com medo. E lá na frente eles veem um homem, eles não sabiam que era um homem, mas eles veem uma espécie de fantasma vindo sobre a água. E o judeu acreditava em fantasma. Para ajudar, o judeu era místico. Ele acreditava que fantasmas circulavam a região. Quando alguém morria, eles acreditavam que o espírito da pessoa ficava vagando ali alguns dias, e se não conseguisse voltar, ele ia embora. Esse era o conceito dos judeus. Então a ideia de fantasma era visível. Eles estão no marco, com medo. Eles olham lá na frente, vem alguma coisa em pé caminhando na água na direção deles. O que é que você faria? Tem 12. Quem vocês acham que foi o primeiro a levantar e falou: ó, tá amarrado? Alguém falou isso lá no barco? Para trás de mim, Satanás, sei lá o quê. Não. Quando Jesus se aproxima, de longe Jesus grita para eles, fala assim: não temais. Por que Jesus gritou para eles não temais? Porque já tinha gente já colocando colete, falou: vou pular no bar, vou pular, eu não quero, não sei o que vai acontecer. Se aquele vulto entrar aqui, acabou. E Jesus disse para os seus discípulos: não tenham medo. São palavras de consolo como essa que preparam o coração dos crentes para aquele dia. Se você é um salvo pela graça, se algum dia na sua vida você já reconheceu que você é pecador, pecadora, já foi a Ele falando: Senhor, perdoa-me. Estou condenado ao inferno, perdoa-me. Não sabia disso e agora eu sei. Sou perdido. Mas eu descobri que o Senhor veio ao mundo, nasceu para se tornar um de nós, para ser o meu substituto. E eu quero crer que o Senhor é Deus homem, que morreu no meu lugar. Salva-me, Senhor, perdoa-me, eu não mereço, mas salva-me. Se algum dia você já fez isso, então você é um salvo. E a Bíblia diz para você: não há o que temer, não tenha medo. Você também verá Cristo ressuscitado. Você também estará um dia diante desse juiz poderoso. Mas as palavras que ecoam aqui são as mesmas palavras. Você não deve ter medo. Mas se você não nasceu de novo, se você é um simpatizante, um frequentador de igreja, se você é alguém que gosta de vez em quando, eu apareço, se você fala: não tenho nada contra, mas também não sou do time, tenha medo. Tenha muito medo. Porque quando você chegar lá, há uma espada te esperando. Há um rigor sobre você. A Bíblia não alivia. Quando Jesus fala sobre as pessoas que vão ser condenadas, por exemplo, em Mateus capítulo 25, versículo 31, ele diz assim: malditos para o fogo eterno. Ele chama as pessoas de malditos, amaldiçoadas. Malditos sejam lançados no fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Isso é medo. Isso deveria incutir medo. Os discípulos falaram: nós estamos com medo. A igreja tinha medo de Nero. Jesus falou: não tenham medo de quem mata o corpo, não. Tenha medo de quem pode destruir o corpo e a alma. Tenham medo deles. No livro de Daniel, capítulo 7, quando Daniel contempla a visão, nas suas visões da noite, o ancião de dias, Deus o Pai no trono, o texto fala que do seu trono fluía um rio de fogo. Não é uma figura para acalentar o coração. É uma figura para colocar pânico. Ninguém diante da boca de um vulcão fica: olha que lindo, que gostoso. Há medo. E eu quero que você tenha medo. Se você não crê em Jesus, se você não sabe o que é nascer de novo, o que separa você desse juízo terrível é um fio. Ninguém garante que você vai levantar amanhã. E está tudo bem, você está tranquilo, está preocupado, pensando: o que pastor? O que será que eu vou comer? Vai demorar o culto? O que será que eu vou comer depois daqui? Talvez você vai comer um lanche, uma pizza, talvez você esteja em casa aí, debaixo do cobertor, está quentinho, indo para o inferno. Vai ficar mais quente ainda. Vai ficar muito mais quente. E por mais que isso possa parecer engraçado, isso é para assustar mesmo. Todos vocês, imagino, já tiveram a experiência de se queimar.
Dói, não dói? A Eliana trabalha com restaurante, já se queimou, Eliana? Muitas vezes, encostando, como é que foi? Encostou em panela, ou caiu óleo? Caiu um pouco de óleo, dói, né? Já foram fazer alguma coisa? Esse dia o Maurício estava falando alguma coisa para mim que espirrou óleo, né? O Maurício falou, espirrou óleo na minha barriga, tá doendo. Eu falei, fazer o quê? Sabe nem fritar um ovo, né? Mas dói. E se você já fez isso de colocar algo gelado, alguma coisa no óleo, e espirra na sua mão, dói. Mas deixa eu dizer para você que o inferno e o lago de fogo é um lugar de tormento onde o corpo inteiro é queimado 24 horas. Não há alívio. Ah, pastor, isso aí é figura de linguagem. Não é, não. Não é. Deus te livre, Deus dê a você a oportunidade de abraçar a fé. Esqueça, se aqui a vida for terrível até o final da história e você estiver no livro da vida, bendito seja o Senhor. Mas se você for rico e próspero, feliz, sua família for coberta de bens e o seu nome não está no livro da vida, ai que tragédia. Vai ser como o rico da passagem de Lucas 16, que foi para um lugar de tormento. Deixou toda a riqueza desse mundo para trás e está em tormento. De que adianta isso? Nós vimos hoje, estamos vendo hoje, que todos terão a mesma reação, mas alguns não deveriam. A primeira reação é que todos terão medo. E a segunda reação é que alguns não devem ter medo. Quem são os que não devem ter medo? São aqueles que foram salvos. Jesus vai colocar a mão sobre os seus discípulos dizendo, por mais assustador que seja, não tenha medo. João, eu não sou seu inimigo. João, eu não vim aqui te julgar. João, eu vim aqui para ensinar você o que vai acontecer. Não tenha medo. E o texto vai continuar. Ele vai apresentar quais são as razões porque João não devia ter medo. Ao encontrarmos com Jesus, a última lição do texto é: não restará dúvida alguma sobre quem Jesus é. E agora você vê por que João não tinha medo, ou não deveria ter medo. Jesus vai dizer para ele, no verso 17, diz: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Ele diz bem claro para João o seguinte: eu sou Deus. A expressão em grego, normalmente alfa e ômega, nesse caso foi mudada para protos e escatós. Protos, primeiro, e escatós, de escatologia, último. Ele fala, João, eu sou o que dá origem e que dá fim. Eu começo e termino. A criação nessa terra começou comigo e ela vai terminar comigo. A nova criação começa em mim e não tem fim. Eu sou o começo e o fim. Eu sou o princípio de todas as coisas. E eu dou fim a todas as coisas. Então, ele está dizendo com isso, ele está trazendo para si, diante de João, a ideia da sua divindade. Se alguém duvidou, e como duvida hoje, sobre a pessoa de Jesus, como os testemunhas de Jeová e como tantos outros aí, tantas heresias, Jesus fala, eu sou Deus. Ele usa o mesmo título para dizer, eu sou o começo e o fim. Eu sou começo e fim no sentido de que eu dou começo e termino as coisas, não que ele tem começo, ok? Normalmente as pessoas querem manipular o texto para falar, tá vendo? Jesus não pode ser Deus porque ele teve princípio. Ele não está dizendo que ele teve origem. Ele está dizendo que ele é o começo porque ele disse, não existia nada, ele fala, haja luz. Ele é o princípio disso. Em João capítulo 1, versículo 3, fala, sem ele, todas as coisas foram feitas para ele. Em Colossenses capítulo 1, e João vai falar que por meio dele, para ele, tudo existe. Então ele é o princípio. E tudo caminha para ele. Todas as pessoas, qual é o fim? As pessoas vão estar diante dele. E lá naquele dia, vão ser lançadas no lugar de juízo. Ele é o fim. Tudo começa e tudo termina nele. A última parte desse texto, então, é que nós e todos vão saber sem dúvida quem Jesus é. Ele é Deus, embora as pessoas discutam sobre isso, ele fala isso. Em segundo lugar, vai mostrar claramente que a cruz existiu. Ele fala, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Aquele que vive aí é uma expressão na língua grega para dizer assim, eu sou autoexistente, eu sempre estou vivo, eu sempre existi. Eu morri na esfera humana, mas eu sempre existi. Tanto que ele diz, eu estive morto. Quando ele fala estive morto, ele está trazendo luz aqui a ideia de que a cruz existiu. Muitas pessoas dizem, a cruz é uma ficção.
Isso não aconteceu nada. E Jesus fala, olha, existiu, eu sou aquele que estive morto. Se você pegar o Alcorão, e for ler o Alcorão diz que o Alcorão acredita em Jesus, um Jesus diferente do que nós cremos. Eles acreditam na história de Jesus, mas fala quando Jesus chegou na cruz, Jesus não é Deus, é só um homem, um bom exemplo a ser seguido, mas quando ele estava na cruz, ele prestes a desfalecer, houve um truque, os seus discípulos trocaram, colocaram outra pessoa na cruz e tiraram Jesus. Então quem morreu na cruz não foi Jesus. Mas Jesus fala da boca dele. E qualquer muçulmano e qualquer outra crença deveria saber isso. Ele falou, eu estive morto, eu morri mesmo. Tem grupos que defendem que Jesus não morreu, ele desfaleceu, ele desmaiou na cruz e foi colocado, depois de estar muito machucado, foi colocado numa tumba fria. Quando colocaram ele na tumba fria, ele despertou. Também estava frio lá dentro, né? Quem não despertaria assim? Esse tipo de bobagem, gente, como é que ele despertou? Veja a diferença entre João e ele. João fala, caí como um morto. Jesus fala, estive morto. Tem diferença ou não? Qual é a palavrinha que é diferente aqui? Ele não fala, estive como um morto. Ele fala, eu estive morto. A cruz existiu, é um fato, é história. Creia ou não, está aí. As pessoas quando morrem, e naquele dia elas se tornam teólogas. Todo mundo que você pensa que é ateu, que fala que é ateu e tal, morreu. No segundo seguinte, passa a ser teólogo. Sabe mais teologia que eu e muita gente aí. Descobre que Deus existe, que o inferno é real, que não tem volta. Teologia prática, na hora. Já é diplomado. Morreu, descobre imediatamente. É assim a dinâmica da vida. Muitos são preocupados, onde vão estar? O que vai acontecer comigo? Onde eu vou morrer? A pergunta não é onde ou como você vai morrer, é onde você vai estar no segundo seguinte. Quando você fechar os olhos aqui e você abrir os olhos do outro lado, não tem volta. Os reformadores, se eu não me engano, Agostinho disse o seguinte, o inferno é um lugar que não tem maçaneta do lado de dentro. Na porta fechar, não adianta voltar pegando, não tem. Selou, a história acabou. E para aplacar o medo do inferno, a realidade assustadora do inferno, as pessoas dizem o seguinte, não se preocupe, haverá reencarnação. Ai, que bom, então não vamos pensar no inferno, porque vai ter reencarnação. Não terá. Hebreus 9:27 diz, ao homem está determinado por Deus morrer uma única vez, não várias, uma, e vir o juízo. Ah, mas vai ter um purgatório, se as pessoas pedirem bastante eu vou sair. Não vai ter purgatório. Foi, selou. A palavra, o conceito purgatório sequer aparece na Bíblia. Uma invenção para aplacar o medo das pessoas. E deveriam ter medo. Veja como o medo é real. O medo é bom, em certo sentido. Pense sobre onde você vai estar e você vai descobrir. Se você não sabe quem é Jesus, naquele dia você vai saber que ele é Deus e que a cruz existiu. Outra lição, ele fala, eu sou aquele que estive morto, mas que estou vivo. Quando ele fala que está vivo, ele está dizendo que pelos séculos dos séculos, ele está mostrando a sua divindade. Sua humanidade é vista na morte. Sua divindade é vista quando ele se levanta dos mortos. Então Jesus fala, olha João, eu estou vivo. As pessoas acham que o cristianismo terminou quando eu fui crucificado? Não. Eu continuo vivo e eu quero que as pessoas saibam. Eu, como juiz, estou vivo pelos séculos dos séculos. Ninguém escapará disso. E naquele dia, Jesus vai perguntar, quem eu sou para você? E as pessoas vão dizer, olha, para mim, você era só um humano. Ah, então você não acreditou que eu era Deus? Condenado. Ah, para mim você foi um bom exemplo. Condenado. Ah, eu sempre ouvi falar da cruz, mas sabe o que é Deus? Na história humana era tão confuso, tinha tantas, cada um falava uma coisa, eu não sabia em quem acreditar. Está condenado, porque ele deixou a Bíblia. Leia a Bíblia, você não precisa acreditar em ninguém, leia a Escritura. Ela vai testificar contra você. Ele ressuscitou, toda a Páscoa é a lembrança, não do coelhinho, não do chocolate, mas é a lembrança de que alguém se levantou dos mortos. Lembre-se disso. Esse que foi muito ferido e se levantou dos mortos, ele está lá na frente esperando cada um dos seus inimigos. Então tenha medo, se você não é amigo dele,
você não ouvirá da boca dele, não temas. Se você não ouve da boca dele o não temas, você deveria ter muito medo. Ele termina dizendo o seguinte, no versículo 18, eu sou aquele que vive, estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Ele termina assim. E isso para o judeu era bem simples. Como assim ele tem as chaves da morte e do inferno? O inferno tem porta? Chave da morte, a morte tem porta? O que é isso? Chave na Bíblia é sinal de autoridade. Quem é que tem a chave da casa? O dono da casa. Então é comum as pessoas fazerem teologia de forma errada. Elas pensam assim: quem é o senhor do inferno? O diabo. Pronto, o diabo. O diabo tem um trono no inferno em que ele está sentado, o diabo com aquela figura mitológica mesmo, sabe? Com pé de boi, chifre, rabo, com um tridente. Ele está lá no inferno, tem um trono gigantesco no inferno. As pessoas vão chegando, ele vai fiando o tridente e colocando no caldeirão, judiando das pessoas, tal, tal. Alguns acreditam, inclusive, que Jesus morreu. Acreditam que Jesus... É errado, é uma mentira, mas tem gente que ensina que Jesus morreu e quando ele morreu, ele desceu até o inferno. E lá foi torturado pelo diabo durante 3 dias. O diabo falou, viu? Aí depois ele saiu. Que bobagem é essa? Nesse texto, você descobre quem é o senhor do inferno. Quem é que manda no inferno? Jesus. Pode chocar você, mas Jesus fala, eu sou o Senhor, o dono do inferno. Aqui a palavra que aparece é Hades. Eu sou o Senhor do lugar onde os mortos estão. Eu governo sobre esse lugar. Tanto que a morte não pôde me deter. Eu mando sobre ela, eu me levantei e saí. Eu virei para Lázaro e falou, Lázaro, saia. E Lázaro se levantou dos mortos. Por quê? Porque eu sou o Senhor, eu tenho as chaves. Eu sou dono. Ele tem as chaves não só do inferno, mas ele também tem as chaves do céu. Quando ele vai falar com Pedro, ele diz assim, Pedro, dar-te-ei as chaves do reino. Viu? Pedro se tornou o primeiro papa. Que bobagem é essa? Ele disse para Pedro o seguinte, Pedro, estou dando para você a autoridade, para que você abra as portas do reino, para que as pessoas entram. E falou para Pedro, as chaves do reino estão com você. E o que aconteceu quando a história começou? Pedro estava nos momentos em que o evangelho chegou nos grupos diferentes. Atos capítulo 2, quando a salvação, o Espírito Santo vem à terra e a igreja é formada. Todo mundo começa a falar em outro idioma, o idioma humano. O que acontece? Pedro se levanta no versículo 14 e fala, varões galileus, o que vocês estão vendo aqui é o cumprimento. E aí Pedro discursa. Pedro está abrindo as chaves, com as chaves que foi dada a ele, a porta do reino para os judeus. Em Atos capítulo 8, os samaritanos recebem o evangelho e avisam os apóstolos. Alguém diz, olha, os samaritanos também receberam. Os apóstolos falam, como? Os samaritanos sendo salvos? Mandam Pedro e João. Quando Pedro chega lá, o Espírito Santo cai sobre os samaritanos igualzinho caiu com os judeus. Quem abriu as portas do reino? Pedro. Em Atos capítulo 10, um centurião romano chamado Cornélio manda chamar Pedro, porque um anjo falou, vai chamar Pedro, que está na casa de um curtidor de couro. De passagem, Pedro não podia estar lá de jeito nenhum, era couro de porco, mas fecha parênteses aqui. Vem para cá, traz ele. Pedro vai lá, entra. Pedro está pregando, as pessoas são salvas, o Espírito Santo vem sobre os gentios. Cornélio era um romano. Quem abriu? Pedro. Então Jesus tem as chaves do céu e as chaves do inferno. Jesus tem as chaves da morte. Jesus tem as chaves de todos os lugares. Para dizer o quê? Toda a autoridade me foi dada aonde? No céu e na terra. Eu tenho autoridade. Eu mando. Então quando você entende isso, ele traz para a mente do leitor um poder muito grande. E João está olhando e fala assim, olha, você não precisa ter medo, João, porque sou eu o dono do inferno e da morte. E a morte e o inferno não têm poder sobre você. Você pode descansar com isso? Você tem certeza que o inferno e a morte não têm poder sobre você? Quando eu falo de inferno e morte, entenda, a morte física ainda tem poder sobre nós. Nós morremos. Mas o mesmo Cristo que morreu, chama dos mortos. E é confortante saber que todos aqueles que partiram na presença do Senhor se levantarão, porque Ele falou, eu tenho autoridade sobre a morte. E eu tenho autoridade sobre o inferno. Quando ameaçavam Paulo
Paulo viu as coisas do céu. E os homens falaram, nós vamos te matar. Paulo falou, o quê? Vamos me matar? Paulo falou, para mim, o viver é Cristo e o morrer é o quê? É lucro. É como torturar uma criança dizendo assim, obedeça. Se você não obedecer, você não sabe o que eu vou fazer, eu vou te mandar para Disney. A criança falou, o quê? Paulo falou, morrer para mim é lucro. Você está me ameaçando. Você não sabe o que eu vi. Se você me tirar a vida aqui agora, eu vou para um lugar maravilhoso. Como se ameaça uma pessoa que perdeu o medo da morte? Eu vou te matar, Paulo falou. Obrigado. Mas os crentes precisam se apropriar dessa verdade. Então hoje eu quero que você entenda que todos terão a mesma reação de medo, mas alguns não deveriam ter, os salvos pela graça de Cristo Jesus. Se você já entendeu que Ele é Deus, que a cruz existiu, que Ele ressuscitou e tem autoridade, então você pode descansar. Preciso terminar, queridos. O mundo para onde foi escrito esse texto, quem leu o mundo antigo, eles acreditavam que o Senhor sobre o inferno era esse camarada aqui chamado Hades. Hades para os gregos ou Plutão para os romanos. Cada um deles tinha a sua cultura. Mas eles diziam que as divindades eram divididas. Existiam 3 irmãos. Poseidon, Zeus, o maioral, o deus que ficava no Olimpo, no Monte Olimpo. Poseidon, que era o deus que cuidava dos mares, e Hades, que era o deus que cuidava do mundo sombrio. Os 3, Hades, Poseidon e Zeus, depois de vencerem os titãs, não dá tempo de explicar, é mitologia grega aqui, tá? Mas senão a gente vai para outro lugar e vai ficar longe, o culto vai longe. Mas os 3 venceram e Hades então ficou sendo como o senhor do inferno. E olha só, Hades é um deus grego do submundo, do reino dos mortos. Na mitologia romana ele é chamado de Plutão, não é um planeta. Também é chamado de Deus da riqueza, porque possui todos os metais preciosos debaixo do planeta, que estão nesse lugar. E é dito mais, os antigos criam que Hades governava o lugar mais sombrio da terra, o local para onde vão as almas dos mortos. As pessoas temiam Hades, dizendo assim, Hades, ele controla o lugar mais perigoso, porque se você entrar lá, você não sai mais. No mar, ainda Poseidon pode tirar você, Zeus, mas no Hades, não. Ou no mundo dos mortos, não. Hades, ele tinha esse cão terrível de 3 cabeças, chamada Cerbero. Cerbero era um animal, não era desse tamanho, era um animal grande, assustador, que colocava pânico em quem chegava no mundo dos mortos. Quem morria recebia uma moeda no olho e um barqueiro, a moeda para você dar para o barqueiro levar você para o mundo dos mortos. Mas quando você entrasse no reino de Hades, acabou. Não tinha mais volta. E as pessoas tinham muito medo de Hades. E em cada cultura você tem alguém reinando sobre o mundo dos mortos. Por exemplo, deixa eu falar para vocês sobre Anubis. Mitologia grega, romana, agora para mitologia egípcia. Eles diziam o seguinte, que Anubis, o deus egípcio dos mortos e da mumificação, por volta do ano de 2000 a.C., foi substituído por Osíris. Mas ele continuou sendo, ao longo do tempo, Anubis ainda hoje, o deus que controla o mundo dos mortos. Não dá tempo de eu contar por que ele se tornou mauzão. 4 irmãos, teve uma briga lá, um traiu o outro, caso extraconjugal entre os deuses, uma bagunça. Mas ele ficou como deus da morte. Permaneceu como protetor dos túmulos dos cemitérios e guiava os mortos na vida após a morte e participava do tribunal de Osíris. Então, para os egípcios, quando você morria, você passava pela face, na presença de Anubis, antes de você decidir o seu destino. E tinha um lugar, eu vou pedir para apagar de novo, aqui, o pessoal da internet pode colocar direto sua tela lá, para facilitar aqui. Isso, deixa eu apagar. Então, os egípcios acreditavam que quando alguém morria, ele era, no caso do egípcio, na hora de embalsamar as pessoas, eles tiravam o coração do egípcio. Isso é uma das vertentes. Tem outras aqui, mas eu vou falar sobre essa a princípio. Então, morreu, eles abriam, antes de embalsamar, mumificar a pessoa, tiravam os órgãos, mas o órgão principal a ser tirado era o coração. Eles tiravam o coração porque eles tinham muito medo do coração, porque o coração
revela coisas que você não gostaria que revelasse. Então, quando as pessoas chegavam diante aqui de Anubis, o deus dos mortos, a pessoa passava pela sala das duas verdades. E Anubis perguntava: você foi uma pessoa boa e honesta nessa vida? E a pessoa dizia o quê? Claro! Então Anubis falava: dá-me teu coração. E o coração da pessoa era colocado numa balança, a balança da verdade. E do outro lado era colocada uma pluma. Se a balança ficasse em equilíbrio, significava que o seu coração é leve, que você foi uma pessoa boa. Se a balança ficasse em equilíbrio, então você adentraria o mundo dos mortos tranquilamente, porque o seu coração é leve. Mas, se o seu coração pesasse na balança de Anubis, então você sofreria um juízo terrível. Um deus, um auxiliar de Anubis era Amit. Amit era um animal terrível. Rosto de crocodilo, corpo de hipopótamo e a juba de um leão. Quem o coração pesasse era imediatamente devorado por Amit. E os egípcios morriam de medo. Quando matavam as pessoas ou guardavam as pessoas, eles guardavam livros juntos da múmia. E eles tinham medo, às vezes mandavam a pessoa sem coração, com medo do que ia acontecer. E em outros relatos acontecia coisas diferentes. Deixa eu acender agora. Muito bem, as pessoas têm medo da morte. Então, seja encontrar com Hades, ou seja encontrar com Anubis e outras divindades que o tempo não permite eu explorar, as pessoas começaram a criar maneiras de fugir disso. E eles tinham conflitos. No caso, em algumas culturas, eles tiravam o coração humano, quando a pessoa morria, eles removiam o coração e no lugar colocavam um coração de pedra. No caso egípcio ia ser ruim, por quê? Pesava mais. Mas tinha uma coisa interessante, porque em outras crenças, quando a pessoa chegava diante da divindade, a divindade perguntava: você foi bom ou mal? E o coração mole das pessoas, às vezes falava assim: olha, eu pisei na bola, eu não fui uma pessoa legal, condenado. Então era bom ter um coração de pedra, um coração duro, que a pessoa mentia descaradamente. Numa boa. E quando você olha para Ezequiel, capítulo 36, versículo 16 em diante, Deus fala assim para o povo de Israel: tirarei de vocês o coração de pedra e colocarei no lugar um coração de carne. Vocês não precisam ter um coração de pedra que minta. Vocês não devem ter um coração que se assuste em confessar pecados. É o contrário. As religiões do mundo querem que você minta, que você fique apavorado. Não. Deus fala: tenha um coração de carne, eu sei que vocês são pecadores. Confessem os seus pecados. Você não deveria ter, imagino que você não tenha, medo de Amit, ou de Hades, ou de Anubis. Mas você deveria ter medo do Senhor, que julgará os mortos. Não vai ser um Deus em rosto de crocodilo que vai devorar você, mas é um lago de fogo cujo tormento nunca acaba. Deus não vai pesar o seu coração. Sabe por quê? Porque Jesus disse que do coração procedem os maus desígnios, tudo de ruim vem de lá. Se ele pesar seu coração, você está condenado. Mas sabe o que ele vai fazer? Ele vai colocar você na balança. E do outro lado, ele vai colocar o que Cristo fez por você. E o sacrifício de Jesus é capaz de cobrir toda a iniquidade, todos os pecados. Ele poderia pagar pelo planeta Terra inúmeras vezes. Mas ele diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Não por todas, mas pelas suas ovelhas. E a pergunta que eu tenho para você nessa noite é: você é ovelha dele? Você está preparado para encontrar com o Senhor, que vai pesar a sua escolha referente à cruz? Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Quero dar para você alguns instantes para que você, diante de Deus, se avalie. Jeremias 17:9 diz: enganoso é o coração, desesperadamente corrupto.
Se o seu coração estiver dizendo para você, não se preocupe, isso que o pastor falou não tem nada a ver com você, enganoso é o coração. Se o coração estiver dizendo para você, não se preocupe, pense nisso depois. Você é muito jovem, tem tanto, vá curtir a vida. Lá na frente você dá um jeito. Se o seu coração disser para você, não se preocupe, afinal de contas você não é tão mal assim. Quando Deus pesar você fez coisas erradas, mas as coisas boas, as boas obras que você faz são tão grandes que certamente Deus vai olhar para você e vai aprovar e vai permitir que você entre no céu. Meu querido, minha querida, por favor, em nome de Jesus, não acredite nessas mentiras do diabo. Ninguém escapará dos olhos de fogo do Senhor Jesus. Ninguém escapará do juízo que vem pela frente, exceto aqueles que descansam na certeza que Jesus dirá, não tenha medo, eu o salvei. Em 2 Coríntios 5,17 diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. O seu coração é novo, não é um coração de pedra, mas é um coração que foi tocado pela graça. Ó Deus de toda a graça, de todo o céu, olha para as nossas vidas, aqueles que estão aqui, aqueles que nos ouvem em casa. Muitas são as pessoas que estão brincando com o seu futuro. Há muitas pessoas preocupadas com a eleição do próximo domingo, mas não estão preocupadas com a eternidade. Há pessoas que estão preocupadas com as contas do amanhã. Há pessoas que estão preocupadas com os problemas de saúde, mas não estão preocupadas com os tumores da alma. Céu e inferno, essas são realidades, vida e morte. E nós queremos tirar as lições do encontro de João e Jesus. Nós queremos reconhecer que o Senhor é Deus, que a cruz foi real, que o Senhor se tornou um substituto e nos salvou. Salva, Deus, continua chamando pessoas. E ainda que a morte chegue à nossa vida terrena, o Senhor é o Deus que tem as chaves da morte e nos livrará dela. E hoje, no presente, o Senhor já livrou do inferno todos aqueles que pela graça creram no Senhor Jesus. Por isso que podemos dizer, glória, Senhor, para sempre ao bendito Cordeiro de Deus. Glória ao teu nome. E que nós todos possamos entender, um dia nessa vida, todo joelho se dobrará e toda língua confessará, Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Obrigado porque nós já fazemos isso pela fé. Fala e transforma vidas. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, nós vamos terminar esse culto cantando essa canção. É uma canção que deve impactar o seu coração. Só os salvos